A primeira Hum, pergunta ela é talvez um pouco espiritual. A Auren era um case que era interpretado como, bem, uma geradora pura, 100% renovável, portfólio bem contratado, fluxo de caixa constante e muito interpretada também como uma pagadora de dividendo. A ideia de vocês participarem de leilões de transmissão ou de geração, eventualmente fazer uma aquisição, era imaginada. Entretanto, vocês olham ali para os ativos da AES e dão quase que um all-in, digamos assim. Não all-in, mas enfim, estão usando a estrutura da empresa para fazer essa incorporação. Eu queria entender por que vocês preferiram olhar para a AES Brasil como um todo e não para ativos menores, né? E assim, o que vocês acham que esse ativo a AES Brasil tem que outros ativos não têm? perfeito. Veja, Vitor, desde que a gente incorporou a Auren, constituiu a Auren, né, nesse desenho que temos hoje, há 2 anos atrás, um pouquinho mais de 2 anos atrás, você vai se recordar, a gente nunca escondeu do mercado o interesse em crescer também inorganicamente, né? Também através de aquisições, de M&A. E nesses 2 anos olhamos muito. A gente monitorou de muito perto o mercado, a gente fez algum investimento em equipe, em dedicação, em tempo, participamos de vários processos de aquisições menores, maiores, transformacionais, como essa de agora também, algumas outras, né? Posso te dizer com muita segurança, nesses últimos 2 anos, a gente não encontrou nada, e não me refiro só ao porte, não. A gente não encontrou nada que fosse tão interessante e tão rentável em termos de retorno do que essa combinação de negócios com a AES. E o que isso difere, eventualmente, de deals menores, né, de transações menores? A gente olhou nesses últimos 2 anos, a gente olhou algumas transações menores, que representavam, por exemplo, a compra de algumas hidrelétricas isoladamente, ou a compra de alguns parques renováveis, eólico solar, ou uma combinação deles menor, ou algo que o valha, né? Mas quase sempre, quando você está olhando uma coisa menor, não necessariamente reúne os vários atributos juntos que essa transação reúne. Por exemplo, tem espaço para uma melhora razoável, e a gente pode falar disso mais tarde, do ponto de vista operacional desses ativos. Muitas vezes, isoladamente, você olha ativos num outro estágio de maturidade do ponto de vista de performance operacional, né? Em outros casos, você compra ativos renováveis, às vezes, que não permitem uma otimização fiscal. Pelos ativos já virem com base em lucro presumido, por exemplo, não te permite acelerar créditos fiscais que a gente tem na CESP, por exemplo, uma subsidiária da Aura Uhum. importante, e outros quesitos, né? Esta constituição dessa companhia, e nós faremos isso com uma enorme responsabilidade sempre, e será uma combinação de negócios dos dois lados, mas ela enseja, ela proporciona uma redução, uma sinergia também corporativa importante. Muitas vezes, ativos isoladamente, você não tem esse tipo de sinergia, porque às vezes vem o ativo standalone, você só paga por ele, né? Nesse caso, o que a gente compra, além dos bons ativos, é a possibilidade de uma sinergia operacional e corporativa muito significativa. Então, essa transação, essa combinação reúne vários atributos, uma soma de sinergias que faz com que o retorno seja sensivelmente maior, diferente de deals isolados, de deals menores isolados.